E aí, pessoal, hoje estou só, a equipe está desfalcada, mas vamos lá, né? Conversar um pouquinho e esse Pelcast está bem especial. Vai ser algo complementar a tudo que nós já vimos aqui nesse podcast que nós estamos fazendo aqui do IPEL, tá? Vou fazer aqui um breve relato, né, do currículo desse pessoal, viu? Então, nós temos aqui Dr. Gabriel, advogado, possui pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, também pós-graduação em Direito Empresarial. E também sua esposa Thaís Guimarães, advogada, possui pós-graduação em Mediação e Conciliação, também em Direito Médico. E fora isso, muito mais do currículo desses dois, viu? Não vou nem parar para falar porque nós vamos demorar muito. E eles compõem aqui o escritório Guimarães de Oliveira Advogados. Muito bem-vindos aqui ao nosso quadro. Obrigada. Né? Uma honra estar aqui. Que bom que vocês vieram para conversarmos sobre o direito, né, dentro da odontologia. E é algo muito novo, para mim, pelo menos, é muito novo. Nós sabemos hoje, através de muita mídia, né, porque hoje tudo cai na mídia muito rápido, e aí nós vemos a necessidade, né, de um apoio jurídico nas especialidades, né? E aí vocês vêm realmente trabalhando em cima disso. Explica pra gente. Eu acho que tá virando... É uma nova onda, não é nem moda. Eu acho que é uma nova onda e ela veio para ficar, que eu acho que todo mundo tem que ser especialista em algo, né? A gente hoje tem aquele pensamento de, eu vou procurar alguém que é especialista naquela área, que é referência naquela área. Sim. E a mesma coisa, eu acho que tá no direito, né? Certo. Hoje eu costumo dizer que aqueles escritórios que têm como especialidade em algo, eles já saem na frente do que aquele escritório que, eu faço de tudo. Exatamente. Acabou o tempo, né, daquele escritório generalista. Generalista. Mas sabe que Exatamente. isso não tá só no direito, realmente. Tá em Tá todas em as toda... áreas. Antes nós víamos muito a conversa de que, eu vou pro dentista e vou resolver tudo lá. Tudo. Hoje não. Hoje nós vamos para resolver pontualmente aquela especialidade, vamos para Isso. outra, assim como a área médica, né? Isso. E é isso mesmo. Que legal, assim, que vocês estão com essa experiência, essa nova experiência, né? E nos resguardando, né? Exato. Conta o que vocês têm visto aí dentro da odontologia que tem mostrado a necessidade desse apoio. Olha, eu acho que tudo começou quando vocês abriram um leque, né? Como você falou. Antes a gente ia pro dentista, a gente fazia a limpeza, a gente fazia uma restauraçãozinha, um implante, uma prótese, canal, era né? isso, né? Um E hoje, um canal. E antes era isso. Aham. Você não tinha, hoje vocês têm um leque muito maior, né? Certo, E das o CRO, especialidades. ele abriu também um leque para a publicidade de vocês. Eu acho que tudo mudou nos últimos 10 anos. As redes sociais hoje têm um peso muito maior na nossa vida do que tinham, né? Há 10 anos atrás. Tem. Então, hoje, as redes sociais, o Instagram, são um portfólio, são a estante de prateleira, né, de serviços. Então, houve muita modificação. Então, com isso, a gente veio surgindo, já tem um tempo, a necessidade de uma assessoria e um olhar voltado realmente para a defesa, né, e proteção desse profissional. E proteção, exatamente, né? Não que o profissional que trabalha errado vai Não. estar coberto, né? Não. Isso não tem nada a ver. É Não. justamente para aqueles profissionais que realizam os procedimentos corretamente, dentro do padrão, que nós estamos ali sempre se especializando, buscando o melhor, né? Isso. Dentro dos cursos de pós-graduação. E que venha a ocorrer qualquer coisa fora da linha do planejado ou Isso. do esperado pelo paciente, né? Porque Isso. tem essa questão, né? E eu, quando a gente começou o escritório, pelo menos, eu tinha uma visão assim, eu vou trabalhar para médico, Sim. né? Direito médico. Certo. Então, eu vou trabalhar só para médicos. Uhum. E acho que desde quando o escritório começou, foi uma surpresa para mim a quantidade de cirurgião dentista que foi entrando. Hoje a gente é meu carro-chefe, né, de longe. Acho que 80% dos meus clientes são cirurgiões dentistas. E por causa disso, eu acho que não é má fé, não é, eu tô escolhendo fazer errado. Sim, Eu preciso de um sim. advogado porque eu fiz tudo errado. Não, não é isso, de jeito nenhum. Todos os meus clientes é assim, eu quero fazer certo, me dá o caminho. A gente Né? sente que tem muita falta desse apoio, né, técnico-jurídico, Sim. de questões de documentação, do que eu preciso ter no meu consultório, Sim. questões de regulamentação sanitária, de alvará e tudo mais. A gente sabe que vocês têm uma carga prática muito grande, Isso. mas essa parte de documentação, peraí, o que é que eu preciso para minha clínica estar tudo em dia? Às vezes
tem profissional que não tem tanto apego por essa parte de burocracia, porque a gente exato. sabe que é chato. É, Né? A gente e nós não somos, assim, orientados realmente, Isso. né? Acredito que poucos sabem da necessidade, até mesmo de um contador para uma empresa. Isso. Pelo menos ver o consultório como empresa já é uma coisa nova. É. Poucos saem com essa visão. Exato. E depois que determinam que é uma empresa, aí vão ver que realmente são necessários os... Eu acredito que os setores, né? A gente chama Fazer a de delegação, setores. né? Nada você consegue resolver tudo só, né? Exatamente. E quando tem, né, a gente delega realmente essas funções para quem é especialista na área, nos dá a maior capacidade de estar mais resguardado, né? E trabalhar... E a gente até já conversou sobre isso, mas eu acho assim, se você não tem ninguém da área, vamos lá, eu sou um estudante, me formei, tô com o meu CRO no bolso, e você não tem um avô, um tio, um parente da área, e você tá aqui, fez aquele esforço, a família toda se reuniu, tirou um empréstimo, abriu seu consultório. É uma conquista familiar, É uma né? conquista familiar, né? E aí você conseguiu, mas aí não tem ninguém pra te dar olha, tu tem que tirar uma PJ, Sim. tu tem que ir na vigilância sanitária, tu tem que ter esses documentos aqui. Se você não tem ninguém pra te guiar, veja, não é má fé, não é... É a falta mesmo do conhecimento. É a falta do conhecimento. E sabe de uma coisa? Porque, assim, vocês falando nisso, realmente, às vezes o profissional não está trabalhando de má fé, está lá com seu consultório aberto, todo irregular, realmente, e só descobre quando chega uma fiscalização, né? Engraçado, né? Porque, fiscalização. Mas, veja, é porque realmente... Hoje eu acredito que é mais difícil, realmente, assim, você ficar sem saber de nenhum detalhe que você precisa ter no seu consultório. Por causa da difusão da informação, né? Mas alguns detalhes importantes, sim, eu acredito que sim. Principalmente documentação com o paciente, né? O prontuário, quanto é importante, as anotações, os documentos, né? E aí, o que vocês falam para os nossos profissionais, né? Hoje... Atentem a isso. Hoje eu tava numa reunião, aí eu até fiz licença que eu vou gravar um áudio bem extenso. Aí eu gravei um áudio de 2 minutos. Olha, você vai escrever isso e isso no prontuário. Tem que ter essas informações. Aí lá, ai meu Deus, como é que eu vou... Não tem pra onde correr. Quando chegar o dia que você precisar desse prontuário, ele vai estar lá prontinho lhe esperando. Sim. Né? Porque eu falei até pra ela, olha, é muito paciente por dia, né? Então, mesmo que você tenha uma calma de sentar e escrever seu prontuário direitinho, olha, o paciente, ele veio hoje, eu fiz isso, eu apliquei essa medicação. O pós-operatório foi assim. Sim. O pré foi assim. Ele assinou todos os termos de consentimento, contrato. Sim. Ele fechou com o financeiro. Então, assim, tem informações que vocês são obrigados a contar constar no prontuário. E a gente, como a gente executa? Isso. Fica difícil da gente fazer esse controle também de anotação, né? E é o aí dia a gente, dia, né, também. E eu acredito que a gente pode ter uma ajuda também, né? Tem lá no SB, a nossa SB, a nossa secretária que pode ajudar nesse quesito. Nessa questão. Mas não pode deixar de fazer. Não. Deixar de fazer, não, né? Principalmente cirurgias. Quem tá me ouvindo, por favor, não deixe. Cirurgias, principalmente. O que foi colocado, anestesia, tem que estar tudo preenchido, tá? O termo de consentimento de cirurgia, ele é extenso. Sim. Você não tem que estar... É porque eu pego muito termo de consentimento de uma página que tem lá, morte, edemas, coisas bem resumidas que podem acontecer com qualquer pessoa. Não, cada procedimento tem seu termo. Então, vai fazer um canal, tem um termo específico para canal de tudo que pode acontecer naquele procedimento. Vai fazer algum tipo de cirurgia, tem que constar o termo de consentimento. Pode ser no mesmo documento, mas a parte cirúrgica, a parte anestésica, né, tem que estar lá constando todos os riscos da anestesia, porque vocês são responsabilizados por isso também. Sim. Além do próprio procedimento. E também as explicações pré- e pós-operatória. O pessoal acha que assim, eu expliquei tudo pro paciente oralmente. Exatamente. Vale? Vale. Vale. Ela é uma das sua partes obrigação. do processo, né? É Porque, sua como a obrigação. Thaís estava dizendo, é a obrigação. Sim. Então, além do prontuário que você tem que preencher corretamente, sem rasura, coleta legível, tudo aquilo que vocês veem na faculdade, né? E que está constando no Código de Ética da profissão. O termo de consentimento também tem que estar, assim, mais robusto, trazendo essas informações, né? A gente se preocupa na elaboração, por exemplo, de ver o que é que o tribunal pede em algum caso de um processo e o que o conselho pede para a gente casar as informações, né? Não adianta a gente fazer um documento que só tem validade em uma via. A gente tem que pensar em algo, né, que consiga abarcar Agora, o máximo. dificilmente o paciente para ler tudo detalhadamente, Não, né? a maioria não. Não, né? Mas, assim, por exemplo, é nossa obrigação explicar. Isso.
né? Passar Isso. aquele tempo explicando detalhadamente o que tem naquele documento. Assim, não é obrigado detalhadamente. O que eu explico para os meus clientes? Olha, vamos lá, são 5 páginas. Você não vai ler aquilo com o paciente, né? Então, olha, aquilo, você explica isso para ele. Vamos dizer que ele vai fazer o canal. Né? Então, explicar o que é o procedimento de canal, o porquê é indicado naquela situação o canal. Certo. Caso tenha algum tratamento que seja alternativo do canal. Então, esse tipo de tratamento para o paciente poder decidir, poxa, eu faço um canal, eu prefiro fazer esse outro procedimento. A gente já explica isso. Na verdade, no consultório. No consultório. Mas isso tem que ter no documento. Isso também tem no documento. Essas informações e algumas outras mais. Mas, por exemplo, a gente é obrigado a colocar, tem até um percentual. Então, vamos lá. Claro, pessoas pode acontecer qualquer coisa em cima de uma cadeira de dentista, né? Qualquer calamidade, enfim. Mas a gente tem que colocar as mais comuns. E as mais comuns não são, acho que 20%, 30% da população tem. Tem mais comuns que é 3%, 4%. Certo. A gente tem que colocar. Isso não precisa ser explicado oralmente, mas tem que estar no documento. Até porque o termo de consentimento, o paciente tem que levar uma via. Tá. Aí lá, se ele lê detalhadamente e mantém, né? Mas aí o profissional, nas explicações, pode dizer até os riscos mais comuns, que são realmente o que sempre acontece. Então, vai ficar com edema, vai ficar inchado, né? Vai ficar com um roxinho. Então, essas explicações mais didáticas tem que ser feita em consultório. Dor, né, após o procedimento. Se sentir dor, toma essa medicação aqui. Aí essa medicação que você passou para ele, anota no prontuário. Vocês já falaram da questão cirúrgica, né? Isso. Que realmente, assim, é algo mais invasivo, entre aspas, que a gente pode falar. Agora, temos outras especialidades, né? E aí, temos o top 10 dos processos dentro da odontologia. Nós vemos muito assim, né? Depois que a odontologia pôde fazer a harmonização facial, né, está lá liberado a execução e a especialidade, alguns casos realmente vêm dentro daquela porcentagem pequena de erro, pode acontecer, mas é a que vai para a TV, é a que vai para a rede social, né? Isso. Dentro desse parâmetro, não sei se pela moda, mas é a harmonização que bate o recorde realmente. Sim. Ainda né? É o top 3, a harmonização. A gente vê na questão da harmonização, porque não é uma área que a gente tem uma qualificação, né? A gente não quantifica o resultado. Ela é muito subjetiva. Então, o que é belo para você não pode ser para mim e vice-versa. Então, essa subjetividade dentro da harmonização é o que causa muito ruído na comunicação com o paciente. Às vezes não é nem o procedimento que deu errado. Isso, é a expectativa do paciente, né? A expectativa do paciente está tão alta. Né? E aí, às vezes, o profissional não conseguiu lidar bem anteriormente com isso, né? Para tentar diminuir, mostrar o que são os resultados compatíveis com o seu biotipo e tudo mais. Aí é que vai começando esses problemas. É tudo estético, né? Assim, visivelmente, que a gente mostra realmente o resultado é mais complexo. Eu acredito que estética dental também. É assim, na minha é porque eu que pego os BOs lá no escritório. Então, assim, pra mim é harmonização, segundo, facetas e terceiro, implantes. Certo. São as áreas mais complicadas. A harmonização, eu digo logo, olha, é seu sonho, você tem que ter 2 coisas. Um psicológico em dia, tá certo? E uma boa assessoria jurídica. Mas você sabia, Thaís? Olha, deixa eu falar. Quem vai passar por uma grande alteração precisa ter um acompanhamento psicológico. Quem faz bariátrica vai passar por uma transformação muito grande, não só de rosto, de corpo, né? Exato. E precisa de questão alimentar também, né? Uma reeducação alimentar. Exatamente. E assim, por que não ter um acompanhamento de um profissional, né, capacitado realmente para essas transformações? Não é de uma vez só que acontece a transformação, é aos poucos. Mas basta ver uma foto antes. Mas comparar. Também esse é um outro problema, que hoje em dia a gente é tão bombardeado com questões de imediato. Às vezes o paciente não tem a paciência de esperar o processo. Esperar o resultado, que é aquele resultado imediato. Entendi. E isso também já começa a trazer algum problema. Eu acho que é uma doença mesmo da nossa sociedade. Agora, eu não acredito que vá melhorar. É o distúrbio de imagem. Né? A gente toda hora no Instagram, pessoas lindas, maravilhosas, claro. Comparativos, né? Comparativos. É então, muito perigoso. Meus clientes mesmo falam assim, olha, Thaís, eles chegam assim com o telefone. Eu quero ficar igual. E eu tava conversando, até conversei com um professor aqui, que ele falou do mesmo jeito. Ele chegou assim, olha, eu quero esse sorriso, Gustavo Lima.
quero o sorriso do Gustavo Eu Lima. quero a boca da Angelina Jolie. Exatamente. Entendeu? É. E aí você tem que medir aquela expectativa. Olha, Uhum. nem a filha da Angelina Jolie tem a boca dela. Então, assim, vamos conversar. Por partes, né? E aí ver, você tem que ter um trabalho também. Veja que a consulta da harmonização, ela é até uma consulta mais extensa. Porque você tem que ter uma análise, assim, mais sensível. Você tem que sentir aquele paciente. Sim. Por que ele tá ali naquela tua cadeira? É porque ele gosta de si e quer só ajeitar uma partezinha que ele não gosta, que ele tá incomodado, ou realmente aquele paciente, ele tá com algum quadro de depressão, distúrbio de imagem, ele não se gosta, a autoestima tá baixa. Olha, e você sabe, isso a gente tá falando de transformações na questão... Transformações ou melhoras da face, né? Através dos procedimentos. Mas você acredita que tem paciente que a gente recebe no consultório com questões de dor? Referência de dor, que a gente faz todos os testes, não fecha diagnóstico para dor pulpar, dor que precise realizar o tratamento de canal, mas aquele paciente sente dor. E é uma dor, e você não consegue, porque se fosse realizar o canal de todos os dentes que aquele paciente refere dor, dizendo que é do tratamento de canal, fazia canal em todos os dentes. Então, para você ver, né? O psicológico, quando o paciente chega no consultório, eu acho que qualquer área médica, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção. Eu acho que depois da pandemia, né, de 2021, o psicológico de muita gente ficou meio assim, né? Exato. Tudo é uma doença, tudo é uma questão de vida ou morte. Então, depois da pandemia deu uma mexida muito grande. E a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? Ver o paciente como um todo. Eu acho muito importante isso, né? Multidisciplinar. Você, assim, né? Só resolver aquela questão do paciente, dizer que é aquilo que ele precisa fazer, veja o total. Porque, assim, se eu fosse realmente tratar os pacientes que chegam, às vezes, com outro tipo de problema, fazer o canal, né? Eu já tinha feito muito mais canal do que eu já fiz hoje, porque... E não é isso. Não é esse o propósito da saúde, né? O propósito do profissional da saúde é realmente realizar o que o paciente necessita e chegar na expectativa da resolução de dor, colocação do implante, reabilitação, né? Volta a mastigar, né? E também a questão da harmonização. Eu vinha falando, né, conversando muito sobre a questão de tudo ficar digital. E os prontuários também estão digital, né? Sim. Estão digitais. E aí, foi um grande avanço, né? É um grande avanço, mas onde é que a gente pode ter a certeza de que está resguardado quanto a isso? Olha, eu sou uma boa defensora do prontuário digital por duas coisas. Primeiro, a segurança. Até como prova em processos judiciais, ele é bem seguro, assim. Ou fica tudo organizado. Tem muitos sistemas que ele organiza o paciente como uma linha do tempo. Então, ele foi tal dia, tem lá todas as informações, o que ele fez, o exame que ele trouxe, o que foi avaliado. Tem espaço para você preencher isso, né? E ele vai montando aquela linha do tempo do paciente. Então, quando você precisar, é só você botar o CPF ou o nome do paciente e aparece lá tudo. Sim. Até para refrescar a sua memória, né? Tem paciente que vai de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Então, o que eu fiz naquela sessão, né? Então, tá tudo certinho lá. E até se ele faltar alguma consulta, então você já sabe, né? Fica tudo agendado lá. E também a organização de financeiro é ótimo, né? Então, eu sou uma boa defensora. E a outra é que traz muita facilidade para vocês, né? Não tem mais condições de a gente ter uma sala exclusivamente, um almoxarifado enorme para arquivo. Imagina guardar um prontuário aí dos pacientes durante 20 anos. Que é precisa ficar 20 anos. Da última consulta, tá? Não é de quando abriu, é da última consulta. É muito papel, né? É papel. E assim, até outra geração. Não tem como. E aí o paciente pede o prontuário, você tem que dizer, volta daqui a 30 dias. Porque a gente vai procurar. Vamos procurar. É muito papel, não tem condições, não é viável. Aí passa papel pra cá, passa papel pra lá. Então, assim, no prontuário eletrônico eu acho muito bom. Fica, inclusive, você pode ter um iPad ou um tablet para realmente a pessoa só assinar a assinatura eletrônica. Exatamente, né? Porque hoje a gente vê são contratos especiais que vêm com assinatura eletrônica, né? Daí a gente ainda que está na época de imprimir e assinar, acha que aquilo ali não é válido. É válido, então. Válido, assinou, mesmo que digitalmente, e é válido, né? Isso, a pandemia, ela trouxe isso pra gente, né?
um lado positivo. Que realmente as coisas hoje a gente pode resolver tudo digitalmente. Então, assim, as assinaturas eletrônicas, elas já têm regulamentação, tá? Então, os nossos termos mesmo, eles já vêm com essa regulamentação para quem usa o prontuário eletrônico. Sim. E a assinatura, tranquilo. Só tomar cuidado para realmente informar o paciente que ele tem que assinar conforme a assinatura dele do documento. Certo. Né? Mas a gente também tem aquelas mesinhas... digitadoras, né? Igual o Detran tem para você assinar. Que então, você consegue fazer na linhazinha assim. A única preocupação que tem que ter é que o paciente tem que assinar igual ao RG. Né? Então, essas questões só para ter a validade, né? Então, eu estava até pesquisando aqui qual é o tipo da assinatura digital que tem a validade jurídica, né? Eu acho que, se eu não me engano, é a B13 alguma questão. Não consegui achar aqui. Certo. Então, esse tipo de assinatura, né, que está dentro da legislação que foi feita em 2020, por conta da pandemia, como o Thaís mencionou, traz essa questão da validade. Se você não tem essa autenticação, então você tem que procurar fazer uma assinatura o mais parecido com a sua assinatura de documento. Não sei se vocês têm acesso, né? Mas aí tem umas assinaturas também através de do próprio governo, né? O site Exato, do Gov. o Gov. Aí tem também uma assinatura que chega uma senha, você relê aquela senha e já... E também tem umas que é um cookie que você aceita e automaticamente ele assina. Então, assim, tem regulamentação. Tem várias possibilidades. Não pode ficar sem resguardo, né? Não tem mais assim... mas eu não sabia. Isso aí tá bem... estados departamentos do governo já usam esse tipo de assinatura, né? A gente tem o Detran. Então, assim, dá para todo mundo usar tranquilo. E quanto à questão dos processos, né? Vocês já devem ter defendido vários processos, né? E como que está sendo o resguardo do profissional? Quanto à especialidade, é importante ele ter o título de especialista para apresentar ali que ele é capaz de resolver aquele problema, né? Que foi que o paciente chegou e por acaso veio a ter a necessidade aí de passar por um processo. A titulação do profissional vale. E, olha, ajuda. Isso a gente ainda tem aquela briga, né? Entre a medicina e os outros conselhos. Então, quando a gente já teve ações judiciais, mas quando a gente pega, geralmente é questionando se você poderia ter o conhecimento para fazer aquilo ou não. Certo. Quando é harmonização, por exemplo, que é realmente a área mais conturbada, eles sempre colocam, mas ele não deveria estar fazendo essa cirurgia, né? Não é médico. Então, eu posso, tá? Que é a autorização do meu conselho. Certo. Além de eu tenho uma especialidade para isso, tá? Então, eu estudei para isso. E, geralmente, é muito engraçado porque a gente coloca vários títulos, porque geralmente tem todos. Eu tenho 50 títulos diferentes, né? Até uma parabenização para a área de vocês, que é uma área que estuda muito, tá sempre atualizada. Não cansa de buscar. Eu tenho um cliente que é assim, olha, eu tenho um título novo, junta aí, já vai guardando. É isso mesmo. É um pessoal que sempre está estudando, sempre está se evoluindo. É um curso agora, daqui a 15 dias, então, nossa, não param de estudar. Não para. E assim, olha, tá aqui. Eu tenho autorização, eu tenho a minha especialidade, tá aqui. Eu tenho autorização não só do meu conselho, mas eu também tenho todo o conhecimento de técnica, tá aqui. E o meu diploma, tudo certinho. Meu certificado. Isso dá apoio a vocês, né? Na defesa, né? Isso, exatamente. A gente pode até dizer, por que você está acusando a gente de não ter esse conhecimento? Tá aqui, tudo certinho. E né? Assim, porque nós podemos estar respondendo por procedimentos que acabaram não chegando no desejo do paciente, mas também por má fé do paciente, né? Tem pacientes e pacientes, né? Tem paciente que já sai de casa querendo fazer o mal, né? Paciente golpista. Mas em toda área eu acredito que tem, né? Tem aquele ladrão que sai de casa já sai pra roubar. Claro. Pronto, eu acredito que tem pessoas de má índole que já saem de casa pensando, arquitetando no que vai fazer. E chega lá e realmente faz, né? E se você não estiver dentro do que deve ser feito, tudo certinho, na linha, pode cair, não pode? Oxe, tranquilo. Teve uma a gente tem uma cidade que tem alguns clientes, né? E aí eu peguei a foto da pessoa, disse, se chegar aí, não atenda, diga que não tem agenda. Olha porque ela já era uma paciente golpista, já chamava de paciente golpista. Ela saía de um por um, ela já tava no meu terceiro cliente. Meu Deus, já pensou? E ela fazia o procedimento com você, dizia que tava lindo, aí 15 dias depois ela dizia que você destruiu a vida dela, e aí ela pediu o dinheiro de volta, e se você não desse, ela fazia um escândalo na sua recepção. Então, assim, ela já tava extorquindo.
indo. Já era o meu terceiro cliente, Ah, isso. entendi. Olha, você Aí eu vê. peguei a foto dela, eu disse, gente, chega aí, imprime a foto dela, bota na recepção, assim, na mesa. Pra Não a secretária atende. ver e dizer assim, olha, infelizmente. Não temos agenda temos pra esse Mas ano. o problema é que nós não temos a foto de todos. Exato. E aí pode cair, né? Pode, e aí gente, a o gente mundo- precisa estar realmente resguardado, A gente né? acha que nunca vai acontecer com a gente acha que, não, eu faço meu serviço tão bem, eu penso tanto no meu paciente, Sim. que não vai acontecer comigo. Aham. E não é assim, a gente não sabe quem senta na nossa cadeira, a gente não sabe que intenção. E não só isso, a gente não sabe o estado Exato. do psicológico daquela pessoa. Exatamente, é. Né? A gente até já conversou sobre isso. Quem faz implante é um valor mais alto, né? E o pessoal junta dinheiro pra isso, anos e anos, vende Sim. terreno. Expectativa A gente muito já alta. teve um caso eu vendi um terreno pra fazer meu implante, né? Que era o meu Aham. sonho. Às vezes faz uma reabilitação oral completa, né? De Completa. tudo. Então, faz questão de extração dentária, faz correção, né? Nós, profissionais, temos que valorizar isso. Isso. Nós temos que valorizar isso, porque assim, não pode ser feito de qualquer jeito. É uma vida, é uma história que tá ali na nossa frente, né? Isso. Então, é isso que eu sempre falo. O profissional tem que estar capacitado a realizar aquilo ali, né? Porque, realmente, se eu quero fazer um procedimento em mim, né? Para minha saúde ou para minha vaidade, seja o que for, eu quero que seja bem feito, né? Exato. E por que que o profissional, o paciente que chega no nosso consultório vai ser diferente? Não vai, né? Assim como tem profissionais que trabalham no setor público, Isso. em clínicas populares, independente de onde você estiver, Faça seu melhor. faça o seu melhor. É a sua escolha estar ali. Pode ser uma escolha temporária, mas você está, então responda por aquilo, né? Isso é muito, muito É o seu importante, número né? que tá lá, é o seu nome que tá lá. Eu também concordo com isso. E assim, o seu nome numa clínica popular, num PSF, em qualquer lugar, vai ser o seu nome para sempre. Isso. Não é? Então, se você trabalhou mal ali e depois volta no consultório e quer trabalhar top, Não vai Entenda. conseguir a sua reputação, né? Você tem que Exatamente. construir desde o comecinho, não importa onde você o esteja. boca a boca é muito E importante. entenda o seguinte, a legislação brasileira, ela é muito mais rígida com vocês, profissionais da saúde, entendam isso. Claro, vocês têm um que a gente chama de fé, né? É isso, a questão de fé pública, De né? fé pública, né? Então, o que é essa fé pública? A gente acredita que o que vocês dizem é verdade, Sim. né? Mas, É como se fosse um poder na Isso, palavra, né? Exato. Isso. Exatamente. Então, as informações prestadas em prontuário tem-se que são verossímias, né? Sim. Então, você E não são vai verdade. preencher algo que não ocorreu na prática. Entendi. É a mesma coisa a gente advogado, né? Toda documentação que a gente apresenta em juízo Sim. tem uma fé pública, Sim. né? O judiciário acredita que aquilo é uma verdade, não foi modificada, que a gente não fez nenhuma Isso. alteração. Sabe uma coisa importante que vocês falaram agora? A questão de atestados, né? É importante. Olha, eu já recebi tanta proposta de fazer atestado falso. Ai, eu acho que todo mundo que se forma é a primeira coisa que pedem. Meu Deus do céu, quanto vale um carimbo, né? É. E assim, olha, você pode fazer um atestado porque fulano, eu não pude ir a uma audiência, não pude fazer alguma coisa desse tipo, que era necessário estar lá e eu tenho que provar que eu não podia. Aí eu falei, olha, só se eu colocar que você fez algum procedimento cirúrgico, e aí, que você está impossibilitado, o que você fez nos outros dias? Não sei se já Tem aconteceu. que ficar, né? Porque pro cara dizer que não pôde ir Não para uma pode. audiência, ele tem que ter morrido É. ou tá aí na UTI realmente Eu passou não muito sei mal. se já aconteceu também com a senhora, mas assim, diz aí que eu fiz um estágio aí você... Nossa. Já aconteceu também. Eu sempre digo para os meus clientes, e não é, isso é independente da área, tá, gente? Não é verdade, não assine. Exatamente. Tá? Principalmente assinado, colocado seu nome, você vai ser responsabilizado por aquilo. Aham. Então, assim, doutor, eu posso fazer isso? Aconteceu? Não, então não assine. Exatamente. Não, é Ou a verdade, questão de não assine. atestado, somente daqueles pacientes que passaram pela sua cadeira. Não, né? Que fez o Que for procedimento. verdade, Isso. né? Exato. Que for verdade. Até o horário. Olha, a gente, na faculdade mesmo, conversa de professor entre professores lá, e eles disseram que ocorreu realmente, assim, Tem. um grande problema com essa questão de você dar um horário que o paciente estava lá. Olha, para eu vir para cá, eu tive que sair mais cedo. Aí você pode me dar um atestado da manhã, ou uma declaração de comparecimento da manhã. E aí, na manhã, o que aconteceu? Ele estava fazendo alguma coisa errada.
E aí Tá tinha lá o vendo? atestado Você de que nunca ele... sabe, você gente. imagina só o rolo, né? Que deu isso, né? Imagina. Então, Isso é complicado, não, é né? verdade, não assine. Não assine, porque E assim, nós... as documentações, principalmente da área de vocês, elas têm um peso muito grande. Então, por exemplo, da harmonização, eu digo, porque eu disse assim, o psicológico em dia, porque eu até digo para os meus clientes, olha, não fica nervosa. Aconteceu isso, não, o paciente está me acusando disso, não é verdade. Eu digo, não fica nervosa, você tem que ter o psicológico em dia. Sim. E você tem advogado. A gente vai resolver. O que eu digo é porque é uma área extremamente... lhe puxa muito. Sim. Como eu disse, é uma consulta com muita calma. Eu acho que todas elas, a de facetas também, requer muito do profissional, muito mais do que técnica. Requer conversa, requer um olho mais específico. É o tato pessoal, né? Às vezes você tem que fazer um papel de psicólogo, né, com o com paciente, certeza. porque se ele tá ali procurando para uma questão estética, algo nele ele não está agradando. Às vezes ele tá querendo uma validação com base naquele procedimento, né? Tem até pacientes que chegam pacientes de muito tempo, né? E que eu tenho liberdade, né, para conversar e falar assim, olha, não faz, sabe? Não faz. Tá tão lindo assim, você pode melhorar assim, ó, mas tá tão natural. Porque realmente eu acredito que a busca pelo perfeito tá muito grande, né? E assim, nós temos que ter o nosso limite também de ser verdadeiros, né? Acho que isso vale muito para o próprio paciente, né? Exato. Que confia no seu trabalho. E assim, eu fico vendo, né? Às vezes nos stories aparece, né? Nos feeds aparece aquele assim, mostra a modificação, a pessoa chora, emocionada, né? E se chorar que não gostou? O que acontece, né? Aí peraí, o profissional também tem que ter equilíbrio, viu? Tem que ter equilíbrio. Eu falo, você tem que ter assim, primeiro, não é frieza, porque não é frieza, Não, você tem que ter um senso de espírito de presença, Sim. porque pode acontecer. Sim, claro. É por isso que o que eu tava da harmonização, por exemplo, implantes, facetas, a gente tem uma documentação bem, assim, detalhada, né? De harmonização são 6 documentações, né? Há uma anamnese super específica da harmonização. Então, assim, são perguntas que é para pegar o paciente, assim, no pulo. Então, você entende que você pode não gostar. Você entende que seu corpo, ele tem limites. Exatamente. Né? Que você não vai ficar igual a ninguém. Né? Do mesmo jeito que seu digital é diferente, seu rosto é diferente. Não tem como. Não tem como você ficar igual a ninguém. E que seu nível de expectativa, ele pode ser alcançado, superado, como não alcançado. Né? Então, na anamnese, eu sempre digo assim, o paciente respondeu a anamnese na recepção. Confere com ele quando está no consultório. Sim. Conversa com ele. Você entendeu as perguntas? E essa daqui? Confere com ele direitinho, né? Porque a anamnese é isso, é ele te dando informação. Né? É para você montar um diagnóstico do que agora ele precisa. Também, né, Thaís, tem que ser de um jeito bem sutil, né? Bem sutil, porque conversa. Senão ele vai sair correndo, porque assim, ele vai achar que o que ele falar, ela tá me perguntando tanto sobre isso, vai dar alguma bronca, vai dar algum B.O., né? Também, eu acredito que a gente tá desmistificando isso, porque quando é médico, você diz tudo. Então, a gente tem que desmistificar isso também. Porque o do dentista, ele precisa de muitas informações para te dar um diagnóstico. Com certeza. Né? Eu falo isso direto. É um profissional também, como médico, né? Resguardado com o sigilo das informações. Às vezes, um detalhe que é escondido ali implica no resultado. Isso. Né? Falando sobre isso daí, né? Que foi até algo que a gente modificou nas anamneses, é em relação à questão de medicamentos controlados. Muita gente, né, faz o uso hoje em dia de... Por exemplo, medicamentos para dormir, depressivo, sim. né? Então, ele não associa isso mais a um medicamento controlado, e sim já uma rotina dele. Então, toma algum remédio para dormir? Não. Aí, embaixo, faz a utilização de alguma medicação? Eita, eu tomo clorazepam. Nossa, mas aí você vê assim, quanto, até mesmo, alguns tipos de medicações tem interação medicamentosa com algo que a gente vai prescrever, né? Porque a odontologia tem essa liberdade de prescrição de medicamento, tá? Isso. Assim como a medicina, nenhuma outra área pode prescrever. Por isso, às vezes, fica a interrogação, mas como pode fazer tal procedimento se não pode prescrever? Exato. Bem, mas isso aí fica para outro ponto, né? Pra gente conversar. E aí, assim... nós podemos prescrever e nós também temos que ter a expertise de saber a interação medicamentosa. Exatamente. Né? Então, se tem alguma dúvida,
a comunicação entre profissionais, que é da odontologia e da medicina, tem que haver. Tem que haver. Tem pacientes meus que levam do tamanho dessa mesa de medicações, o nome, né? E eu assim, eu não vou entender metade delas, com certeza, mas eu preciso do contato do seu médico. Eu preciso saber. Sabe, eu preciso conversar com o seu médico, ou então, ó, tá aqui descrito o que eu vou fazer em você, eu quero a liberação dele aqui embaixo, né? Porque aí sim a gente vai estar seguro de estar realizando o procedimento, né? É o que a gente falou, aumentou o leque. Exato. Né? Então, hoje, a odontologia, ela não tá só no dente. Né? Hoje, vocês fazem bucomaxilo, ele trabalha faz uma na nova face pessoa toda, né? em você, Eu né? falo que ele tem o poder de reconstruir uma face, né? Exatamente. Então, assim, ele precisa... Veja, não é mais um diagnóstico, um mero diagnóstico de um dente. É de uma pessoa inteira. Exatamente. Então, a gente tem que desmistificar isso. Porque o que acontece direto? Ai, doutora, 3, 4 páginas no termo é muita página. Eu fiz, deixa eu te mostrar o que a gente tem aqui de cirurgião plástico, ou de medicina, que a gente tem clientes médicos. São 15, 20 páginas, o paciente assina tranquilo. Então, a gente tem que levar isso para a odontologia, porque protege vocês. Olha, a documentação, ela tem um único objetivo, de proteger vocês. No momento que vocês não têm nenhum documento, ou um documento de uma folha básico para tudo, vocês não estão protegidos, entendam isso, tá? Não, muitas vezes assim, Thaís, eu sou eu sozinha na minha clínica. Tudo bem, não tem condições financeiras para ter uma assessoria jurídica, contrata o advogado para fazer teus documentos, um advogado específico, gente, pelo amor de Deus. Sim. Na área de direito médico, para fazer teus documentos, para você começar certinho, tá? Porque faz os documentos e aí fica utilizando ele durante a vida clínica. Não que necessariamente precisa ter ali mensalmente aquela pessoa presente, né? Exatamente. Não tem condições financeiras para fazer esse investimento, tudo bem, mas faz o básico. Certo. Faz o que você pode. Que é um investimento de segurança, né? Isso. É a mesma coisa de um seguro. A gente paga o seguro para não utilizar, não é? Exatamente. A documentação é isso. Porque se você precisar, tá? Você sabe quem chamar, mas assim, as documentações são essenciais. Sim. Então, um termozinho para o paciente levar para casa, de cuidados, as mensagens, protocolos, é muito importante. O paciente entrou em contato pelo WhatsApp, qual é o protocolo? Fala com ele, marca consulta. Para que dia? Como é o agendamento? Pedir, né? O que eu peço? O que eu posso pedir ali pelo WhatsApp? Qual é o tipo de mensagem que eu posso? Thais, mas sou eu sozinha. Melhor ainda, porque você sabe que não vai ter Sabe erro. o controle. Exato. Pelo menos no melhor, começo, às né? vezes, Quando você tá sozinha. Eu digo, tá sozinha, É uma que bom. equipe. Exatamente. Então, tá sozinha tem nada não, tá você e Deus, tá tudo certo. Exatamente. E às vezes é melhor para implementar. E aí a pessoa que vai juntando na tua equipe, você já vai dizendo, olha, aqui funciona desse assim. jeito. Exato. É muito E já bem. vai amarrando as cordas soltas. E então, a gente tem que trazer esse profissionalismo, essa visão para a odontologia também. Para quê? Para não banalizar. Isso. Porque o que acontece? Quando muitas pessoas começam a fazer as mesmas coisas, às vezes banaliza. Então, a gente tem que trazer esses profissionais. Olha, a gente tem autorização e a gente quer fazer certo. Exato. Então, assim, não estamos aqui só para ganhar dinheiro ou só porque... Enfim. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Porque se a gente faz tudo certinho e ganha dinheiro, dá tudo certo. Exato. Mas quando a gente faz e tem que desfazer ou gastar para resolver, você acaba não ganhando dinheiro. Exato. E é uma carreira, né? E principalmente aqui nas cidades menores, interior, você tem que ter seu nome, né? Exato. Tudo hoje vira manchete, vira... Não, e outra, apesar das redes sociais, né? O boca a boca em cidade pequena ainda é muito forte. Mas você sabe que então, isso é o que faz a carreira isso, mesmo. é uma indicação de um paciente que foi lá com você, gostou do seu atendimento, foi bem atendido, que vai lhe recomendar, vai dizer, aquela dali vale a pena ir, Olha, viu? ela me explicou tudo, ela olhou no meu olho, ela me explicou tudo, eu saí de lá entendendo tudo. Valeu a consulta. Valeu a consulta. E Ela às vezes é o que Eles falta sentem também, né? isso. Essa parte mais humana. Isso. De estar olhando no olho, questão de contato, não tratar como mais um que tá ali naquele dia para questão financeira. Mais um ponto positivo pra gente cobrar consulta. Exato. Porque, Cobrem olha, a consulta. odontologia, pelo amor de Deus, cobre consulta. Porque não existe, é o seu tempo, entendeu? Tudo isso que você está preparando para receber esse paciente custou. Custou o preparo, custou a equipe para fazer, custou você que está levando ali, tudo é custo. E principalmente, por exemplo, cirurgias. Outra coisa, gente, nesses casos,
fazendo merchandising da minha assessoria. Mas a gente tem protocolos para marcação. Então, assim, porque o que acontecia? Eu tinha uma cliente que ela é especialista, na verdade, em correção de sorriso, né? Gengivoplastia. E o que acontecia? 3, 4 horas, no mínimo, né? E aí o paciente não chegava, não ia. Você agendou uma manhã. Às vezes perde um meio-dia, né? Exatamente. Uma manhã toda, uma mas tarde, uma metade da noite. tarde. Então, veja, você deixou tudo preparado ali. Você não marcou mais ninguém para aquele horário. E o paciente, na hora, não vou. Ou nem dá satisfação. Não aparece. Não aparece. E você, o financeiro, não é nem o dinheiro que deixou de entrar, é o dinheiro que foi embora. Exatamente. Né? Então, a gente também faz protocolos para essa marcação. Quando é cirurgia, faz um contrato com o paciente, tá? Então, ele se compromete a estar ali naquele dia, ele paga uns 50%, ele paga uns 30%, e aí marca aquele horário. Claro, isso não... tem regras para isso, tá? A gente faz amarradinho. Mas é sempre bom também pensar nesse lado que você falou, empresa. Exatamente. Isso aqui é lado empresa. Exatamente. Você também tem que pensar na técnica, mas você tem que pensar na conta de luz que você tem que pagar. O profissional às vezes esquece isso, né? Isso. Nós esquecemos isso. E no final do mês tá lá. E aí, você mencionou também que a questão de você divulgar que a avaliação é gratuita é infração ética. Olha é proibida, não pode. Nossa, eu queria muito que chegasse nesse ponto. Infração ética, se disser que é avaliação grátis. Fica a dica. Por favor. É. Tinha um cliente da gente que queria botar no carro de som na cidade. Eu digo, não faça isso não. Pelo amor de Deus. Ele fez, mas todo mundo faz. Eu digo, não faça isso. Você vai perder todo o processo. Meu Deus, eu fiz, deixa Dá vontade pra lá. de fazer igual a mãe da gente fazia, né? Você não é todo mundo, Você não é vai tudo. Ele fez, tá certo, faço não faça não. Ele, mas na rádio, eu digo também não. Que era grátis. Que era grátis. É, eu disse, não, pelo amor de Deus, faça. Cidade pequena ainda tem isso, né? Veja, a gente tem clientes, por exemplo, que trabalham em São Paulo e, assim, é uma publicidade, né? E tem outros que, por exemplo, né, esse meu cliente é uma cidadezinha de 7 mil habitantes, aqui no interior. E aí, ele ainda tem carro de som, a rádio ainda é a principal, né? O pessoal acorda. O pessoal não é tão acostumado com a internet, né? Então tem que ser aquele meio de comunicação que se adequa o que chega mais rápido ao paciente, né? E aí, ele ainda faz esse tipo de divulgação. Mas você vê, né? E aí eu disse, não, pelo amor de Deus, não coloca isso no rádio, não. Bota outra coisa. Diz que a avaliação vai acontecer, mas não fala que é gratuita. Como? Não sei. Como? Não sei. Bota a avaliação. E não fala mais nada. Avaliação... muito isso. bem. Mas, então, assim, né? Que bom que vocês esclareceram muitas coisas pra gente. E eu quero que vocês deixem um recado para nossa classe, né? Para que entendam de uma vez por todas que nós somos uma empresa e que nós precisamos, né, andar certinho na lei, né? Qual é a dica, assim, que vocês já deram muitas dicas, mas um resumo do que os que estão entrando agora ou que já tem muita caminhada na odontologia, que não está seguindo certinho, né? Como é que pode começar a fazer tudo certo, Liga né? pra mim, primeiramente. Com certeza. Mas eu acho assim, primeiramente, parabenizar. Eu sempre, toda vez que eu dou alguma palestra em algum canto, eu sempre parabenizo primeiro. É uma área que eu vejo que tem aquela gana de estudar, aquela gana de aprender. A gente foi no IPEL, né? Em julho, nas férias, estava tendo curso. Não para. Férias é que tem curso mesmo, né? E era numa sexta-feira, de tava manhã. Um sol lindo. Eu disse, minha gente, primeiramente, parabenizar vocês por estarem aqui, né? Férias, sol. Sol. Não, e assim, domingo... casa cheia. Domingo, a gente fazia também, né, os meninos na sexta-feira à noite. Era 8 e pouca, chamava a gente pra dar uma palestra. Eu digo, quem é que vai estar lá? Ninguém. Toda sexta tem. E tava a sala cheia. Sexta e sábado. E domingo. Então, parabenizar essa gana que tem pelo aprendizado, por gostar tanto da área, que aprender é um prazer. Como a gente falou no começo, né? Aprender a também olhar para a especialidade com um carinho especial, né? Você ser especialista em algo, você ser referência em algo, te coloca num patamar que você já sai na frente, você já sai ganhando. Então, investir nisso, investir no seu aprendizado, ninguém tira isso de você, tá? Como você falou, assim, e a gente também, né? O currículo da gente é bem grande por causa disso, né? A gente tá sempre se atualizando, sempre tentando entregar o melhor para os nossos clientes. E se você
está pensando em abrir sua clínica, ou tem sua clínica, tem seu consultório, independentemente da área, tá? Tem um olhar mais... Ou do seu tamanho também. Ou do seu tamanho, Exatamente, Exatamente. Pequeno ou grande, não importa. É bom começar certo. Eu sei que tem mas eu quero fazer esse curso, Mas entenda que documentação, alvarás, toda essa parte de contábil também é muito importante. Já fazendo um merchandising para os amigos contadores. Porque a gente não sabe muitos dos pormenores. E isso eu também não sabia, tá? Eu tive que fazer uma pós-graduação para aprender a gerir escritório. Para entender a empresa. Mas nosso Brasil tem muitas regras, muitos impostos. É difícil empreender aqui, né? É difícil empreender. E o olhar da população não é muito carinhoso para os empreendedores. Verdade. Então, a gente tem que se resguardar. Tá? Então, não tenho ninguém da minha família, mas tem profissionais. Aquele teu professor que postou algo, vai olhar quem foi, pede indicação para os professores, para os colegas que estão há mais tempo. Invista também em profissionais especialistas. Tem escritório de contabilidade especialista para profissional da saúde. Tá? Vocês têm alguns descontos, algumas coisas que só um contador com um olhar mais atento vai saber. Exatamente. Advogados do mesmo jeito. Entenda que documentação, uma padrão para o seu escritório, para o seu consultório, te traz profissionalismo, tá? O paciente ele já vai olhar, nossa, papel timbrado, ele tem tudo direitinho, tem o nome dele aqui. Já é diferente daquele fulaninho que ele foi e não tinha nada. Exato. Né? Então, você já sai na frente. Então, assim, tem um olhar mais de profissional, mas também de empresa. E continuar investindo mesmo na sua carreira, que eu acho assim... Eu teria feito odontologia se eu tivesse voltado no passado. Eu tava dizendo isso minha hoje. filha, não está tarde. Não é tarde, nunca é tarde para aprender. É uma área muito bonita, é uma missão muito bonita. E investir nisso, investir em você só tem a ganhar. Muito bom, muito bom. Doutor Gabriel? Depois de um discurso desse, não tenho muito o que falar, né? Mas pontuar de novo a necessidade, seja você grande ou pequeno, de estar tudo bem certinho, né? Ter toda essa documentação vai lhe trazer mais segurança, né? No seu dia a dia, você saber que tem um termo de consentimento específico para aquele procedimento, um contrato de prestação de serviço para lhe dar uma garantia nas obrigações, né? Que às vezes o paciente chega lá muito dos direitos, mas ele também tem obrigações que ele precisa seguir, né? Isso, exatamente. Então, isso é muito importante de estar sendo pontuado, né? Ter uma anamnese bem robusta para trazer o máximo de informações que você possa puxar do paciente. Isso é muito importante para o seu diagnóstico, para o que você vai fazer na sua clínica. Então, basicamente isso. É isso mesmo, para vocês verem, né, que nós temos muito a aprender. E esse é mais um IPELcast, né, que traz mais informações e maneiras de você iniciar e continuar a sua carreira aí dentro do que deve ser feito, do correto, não é isso? Isso. Vamos lá, equipe, né? Obrigada, gente, por esse IPELcast e até a próxima. Valeu!